de cada flor que se abre, eu leio que Deus é amor. O vento que ruge ou que sopra mansinho repete insistente que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão grande amor nosso Deus nos tem dado, Ele nos fez filhos seus. Pois como alguém que vivia em pecado podia esperar essa graça de Deus, e foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. Quando eu ouço o canto dos passarinhos, eu sinto que Deus é amor. A espuma das ondas que vão e que voltam insiste em lembrar-nos que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão grande amor nosso Deus nos tem dado, Ele nos fez filhos seus. Pois como alguém que vivia em pecado podia esperar essa graça de Deus, e foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida
adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia! Tudo bem? E aí, tá gostando do seu sábado hoje? Pois é, você estava com saudades do Seno? Olha ele aqui, olha. Ele está abanando o rabo, porque ele não gosta muito de ficar assim. Então, hoje eu vou contar uma historinha do Seno para vocês. E eu espero que vocês gostem dessa historinha. Você já ficou dodói? Já ficou doente? Então, o Seno um dia ficou doente, muito doente. E aí, ele precisou ter uma sonda. Só que ele não gostou nem um pouco dessa história de pôr a sonda. E, para ele não tirar a sonda, colocaram nele um abajur. Sabe, parece um abajur, uma coisa para proteger. E ele teve que ficar com aquele abajur. E ele pedia para tirar o abajur, mas a gente não tirava, o pastor não tirava o abajur. Mas aquilo incomodava, mas o pastor não tirava. Mas ele queria tirar, só que por que não tirava? Porque se tirasse ele ia se machucar. E assim ele teve que ficar com aquela proteção até o dia que o veterinário mandou tirar. Então, às vezes a gente pede alguma coisa para o Papai do Céu e ele não dá aquilo que a gente pede ou do jeito que a gente pede. É como se a gente tivesse com abajur para proteger a gente e a gente quisesse tirar o abajur, mas o Papai do Céu diz não, porque se a gente tirar, a gente vai se machucar. Então, muitas vezes, quando a gente pede alguma coisa e o Papai do Céu diz um não ou um espere, é para que a gente não se machuque. Eu espero que você tenha compreendido bem essa lição e espero que você goste bastante da história que o pastor vai contar hoje. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor nos abençoa. Pedimos que o Senhor venha estar conosco e que sempre ouça as orações conforme a tua vontade. E nos dê conforto quando essa vontade não for a nossa. E nos faça compreender que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você. Que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, e o produto da oliveira mente. Os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco,
eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, meu Deus, é a minha força que me faz andar vitoriosamente. Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, e o produto da oliveira mente. Os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas no aprisco, do aprisco. Todavia eu me alegro no Senhor, da minha salvação. O Senhor, meu Deus, é a minha força que me faz andar vitoriosamente. Bom dia, meu querido amigo. Novamente juntos para adorar ao Senhor no nosso dia de sábado. Que bom que você está conosco. É bom podermos gastar momentos com Deus para adorá-lo, louvar e glorificar o seu nome. Eu quero hoje começar com adoração. Você gostou do hino que tocou antes? Do meu amigo Paulo Seuzelin? E é uma gravação bastante interessante, gosto muito dela e está dentro do assunto que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre Abacuque. Confiando na bondade de Deus. Vamos cantar Ao Deus de Abraão louvai, um hino de adoração e louvor ao nosso grande Deus, número 11 do nosso hinário. Cante com alegria conosco. Supremo
Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez estamos nos reunindo para adorar e louvar o Teu nome. Queremos pedir a Tua presença neste culto que estamos prestando a Ti nesta manhã, a Tua direção, o Teu cuidado e a manifestação do Teu poder em nossa vida. Eu sei que diante de nós estão pessoas com problemas, com dificuldades, com lutas, angústias e aflições. Quero colocar em Tuas mãos, Pai, cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, para que pela Tua graça e Teu poder possam ser transformadas e que o Teu Espírito Santo atue na vida delas, para que possam sentir a Tua presença e ter a certeza de que Tu estás conduzindo e guiando a vida dos Teus filhos na face da terra. Agora, Pai, ao abrirmos a Tua palavra, queremos suplicar-te que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo use os meus lábios para a Tua honra e glória. E que nossa mente seja aberta para compreender o que queres nos ensinar hoje. Pai querido, fala. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Eu vou esperar um pouquinho, porque o livro de Abacuque é um pouquinho chato de encontrar, né? Faz parte da lista dos profetas menores. Conhecendo Abacuque um pouquinho hoje. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 2. Como eu tive tempo antes, eu já abri, já sabia onde era, né? Mas ele fica entre Sofonias e Naum. E Naum fica logo depois de Miqueias. Miqueias fica logo depois de Jonas. Então, se você sabe onde é que fica Jonas, se você achar Jonas, você vai para Miqueias, de Miqueias você vai para Naum, de Naum você vai para Abacuque. Os desbravadores não tem problema, eles sabem essa lista de cor, né? Ok, encontrou? Abacuque capítulo 2 e o verso 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nem sempre nós podemos entender por que as tragédias acontecem, mas uma coisa podemos saber: devemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Depois de pregar sobre a presença permanente de Deus em meio às adversidades da vida, um pastor foi confrontado por uma mulher que aos prantos perguntou-lhe: pastor, onde estava Deus no dia em que meu único filho morreu? O pastor, percebendo a profunda tristeza no rosto dela, ficou em silêncio, pensou um pouquinho e então lhe respondeu: sabe, Deus estava no mesmo local em que estava no dia em que Jesus, o seu filho, morreu para salvar você e a mim da morte eterna. Como nós, Abacuque testemunhou a injustiça, a violência e a maldade. Pior ainda, parecia que Deus estava em silêncio em meio a tudo isso. Embora ele pedisse que Abacuque confiasse em suas promessas, o profeta não viveu para ver o cumprimento dessas promessas. Entretanto, ele aprendeu a confiar nelas. De toda maneira, seu livro começa com uma queixa para Deus, mas termina com um dos cânticos mais lindos na Bíblia. Como Abacuque, devemos esperar com fé até o momento em que o mundo se encha do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Notem, eu gosto de Abacuque porque Abacuque é um profeta diferente. Ele não é um profeta que faz profecias. Ele é um profeta que confronta Deus. Ele é um grande reclamão, mas ele reclama com Deus. Veja bem, capítulo 1, volte uma página, nos versos 2 a 4, veja o que diz aqui. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim? Há contendas e o litígio se suscita.
Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. É interessante, o livro de Abacuque ele não apresenta profecias, mas é um diálogo entre Deus e o profeta. E esse diálogo, o profeta está questionando o que Deus está fazendo. O Abacuque é o único entre os profetas porque ele não falou ao povo em nome de Deus, mas falou com Deus sobre o povo. É como um grito de espanto. O profeta começou a sua luta para entender quais eram os propósitos de Deus para com o povo de Israel. Ele teve muita dificuldade para entender. E a pergunta, até quando, Senhor? Na Bíblia, essa pergunta é típica de uma lamentação. E lá no Salmo 13, você vê, Jeremias também usou isso em alguns textos. Ela implica numa situação de crise, da qual a pessoa procura libertação. Uma crise sobre a qual Abacuque pediu ajuda era a violência que permeava a sociedade. Em hebraico, a palavra para violência é Hamas, e é usada 6 vezes no livro de Abacuque. O termo implica atos que prejudiquem as pessoas, tanto física quanto moralmente. Sendo profeta, Abacuque sabia bem o quanto Deus ama a justiça e odeia a opressão. Por essa razão, ele queria saber por que Deus permitia que a injustiça continuasse agindo e continuasse atuando. Por toda parte ele percebia violência, transgressão da lei, e a impressão que dava era que os perversos estavam triunfando sobre os justos. E esse era o principal questionamento que Abacuque fazia. No verso 6, você pode ver, diz o seguinte: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se dos moradores que não são suas, de moradas que não são suas. Aqui Deus está dizendo para Abacuque, está revelando os seus planos futuros. E uma coisa que Abacuque não conseguia entender: o Senhor usaria Babilônia, um povo perverso, um povo mau, para punir o povo de Israel. Esse anúncio surpreendeu o profeta. Ele não esperava que Deus usasse um exército tão cruel, tão mau como eram os babilônios, para disciplinar Judá, que era o povo de Deus. Mas Judá havia se afastado de Deus. Então, se nós olharmos de uma forma mais imparcial, nós vamos ver que Judá não era melhor do que os babilônios. Eu penso até que Judá era pior, porque conhecia os caminhos da verdade, conhecia o que fazer, sabia como agir, mas não fazia disso, não agia daquela forma. Estavam numa apostasia, estavam rebeldes contra Deus. Então, no verso 8, veja, diz ali: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Note, havia uma arrogância implacável dos babilônicos. Não reconhecia nenhuma responsabilidade. A Babilônia não busca arrependimento, não oferece reparação. Ela transgride a ordem mais fundamental da vida criada. E Abacuque foi informado de que o exército dos babilônios seria usado como uma vara da ira divina para castigar o povo de Israel. Acho que se você estivesse no lugar de Abacuque, você também ia reclamar com Deus.
Eu, pelo menos, eu acho que eu iria reclamar. Como pode uma coisa dessas? E todas essas perguntas, toda essa situação, levava a perguntas ainda mais difíceis sobre a justiça divina. E veja no verso 14 a pergunta que Abacuque faz. Por que fazes os homens como peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Por que faz assim? Como podemos aprender a confiar na bondade e na justiça de Deus quando o mundo parece tão cheio de maldade e injustiça? Qual é o nosso último recurso? No livro de Abacuque, no capítulo 1, dos versos 12 e 17, a resposta de Deus às perguntas do profeta levanta uma questão ainda mais inquietante. Como pode um Deus justo usar um povo ímpio para punir aqueles que aparentemente são mais justos do que eles? A pergunta de Abacuque, no verso 17, tinha a ver com a justiça divina. Abacuque ainda estava confuso, não apenas pela degeneração do seu próprio povo, porque o povo estava indo de mal a pior, mas também pela certeza de que o seu povo seria julgado por outro povo que ainda era pior do que eles. O profeta estava bem ciente dos pecados de Judá, mas sabia também que os justos do seu povo não podiam ser comparados aos pagãos, aos babilônios. E este era o grande questionamento de Abacuque. Junto às pessoas que estavam em apostasia, havia pessoas boas, e essas sofreriam as consequências também. Entretanto, no meio de tanta incerteza e de tanta maldade, surge uma esperança. Abacuque capítulo 2, versos de 2 a 4. Vejam o que diz ali. O Senhor me respondeu: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo pela sua fé viverá. Essa é uma passagem bastante importante na Bíblia, porque o verso 4, em especial, ele fala da justificação pela fé. Ele expressa a essência do Evangelho, o fundamento do verso que começou a Reforma Protestante. Pela fé em Jesus Cristo, recebemos a justiça de Jesus. Essa justiça divina, ela é creditada a nós e se torna nossa. Isso é conhecido como justificação pela fé. Embora aquele que vive pela fé não seja salvo por suas obras, seus atos mostram que ele vive pela fé. Sua fé é revelada em obras e, assim, a vida eterna é prometida a essas pessoas. Precisamos entender que a justificação pela fé precisa ser manifestada em nossa vida através daquilo que nós fazemos. Eu não posso dizer, eu sou justificado pela fé e continuar fazendo coisas erradas, coisas más. A minha vida deve demonstrar no que eu creio. O capítulo 2 de Abacuque traz uma resposta de Deus à pergunta inquietante que o profeta fez no capítulo 1. E depois dessa resposta, vem um cântico de zombaria do opressor orgulhoso, composto por 5 ais. E esses 5 ais afirmam a mensagem de que a destruição de Babilônia está selada. No verso 6 vem o primeiro ai. Ai daquele que acumula o que não é seu até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores? Ai daquele que multiplica o que não é seu. Esse ai é pronunciado contra a avareza, a ambição, que era manifestada através de atos de crueldade do povo. Era um alerta. O segundo ai está no verso 9.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. O segundo ai é pronunciado contra a cobiça. Ai daquele que ajuda, age de forma cobiçosa, que age buscando os bens que ele não adquiriu. O terceiro ai está no verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Aqui, Deus está chamando a atenção porque a cidade foi construída sobre fundamentos errados. Sangue do povo de Deus e das nações pagãs. Ou seja, a cidade foi fundamentada sobre crimes, sobre mortes. E há uma advertência para esses que faziam isso. No verso 15 vem o quarto ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturado à bebida o seu furor e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Esse ai foi pronunciado sobre a luxúria, a licenciosidade e ao tratamento das nações subjugadas, subjugando as nações e fazendo muitas barbaridades com ele. E finalmente no verso 19, o quinto ai. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Aqui o profeta levanta um ai contra para a desvalorização da idolatria, mostrando que a idolatria nada vale. Não importa que um pedaço de pau seja coberto de ouro, ele nada pode fazer. Ele vai continuar sendo um pedaço de pau. Não importa que seja uma pedra, não importa que seja de ouro, vai continuar sendo algo inerte, que não tem fôlego. Então aqui a punição do inimigo estava de acordo com o princípio medida por medida, ou seja, olho por olho, dente por dente. O que os ímpios fizeram às suas vítimas seria no fim feito com elas. Colheriam o que haviam plantado, porque Deus não pode ser zombado pelos orgulhosos seres humanos. Ou seja, da mesma maneira como eles trataram os povos que eles conquistaram, posteriormente eles também seriam tratados. E a resposta final de Deus às perguntas de Abacuque foi a afirmação da sua presença permanente, a certeza da presença de Deus e confiança em seu juízo. Apesar das aparências em contrário, essa é a mensagem do livro de Abacuque, bem como de toda a revelação bíblica. Fé profética e é confiança no Senhor, em seu caráter que é imutável. No livro Profetas e Reis, na página 386, diz o seguinte: a fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos daqueles dias de grande provação é a mesma que sustém o povo de Deus nos dias de hoje. Nas horas mais escuras, sob as mais proibitivas circunstâncias, o cristão fiel pode firmar-se sobre a fonte de toda a luz e poder. Dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados. E então vem o esclarecimento no último verso do capítulo 2. Vejam, é um texto fantástico, este último verso. Diz o seguinte: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, Deus está no comando. Pare de reclamar, pare de se vangloriar, pare de fazer o que você quiser fazer. O que você está fazendo? Eu ainda estou no controle. Deus ainda está no seu santo templo. Deus ainda dirige os destinos deste mundo. Portanto, não temos que recear.
Então o profeta, sua aceitação dos caminhos de Deus, em sua oração cantada, vem no capítulo 3. E então, no capítulo 3, nós podemos ver o que o profeta estava fazendo e por que isso é tão importante, especialmente levando em conta as circunstâncias e perguntas difíceis que ele estava enfrentando. Tendo plena consciência do poder de Deus, ele pediu que o Senhor se lembrasse da sua misericórdia quando o juízo começasse. O hino do capítulo 3, ele descreve poeticamente a libertação de Israel da escravidão egípcia. O que havia acontecido na época do Êxodo era um prenúncio do grande dia do juízo. O piedoso não devia ficar ansioso a respeito do dia do Senhor, mas devia esperar, perseverar e se alegrar na esperança de que lhe pertencia. O hino era também uma celebração do poder, da glória e da natureza vitoriosa de Deus. O Senhor é descrito como soberano sobre toda a terra, como o Deus sobre todos os poderes, aquele que está acima de tudo o que acontece. Há uma coisa importante que devemos notar. O poder de Deus nem sempre é visível. O poder de Deus nem sempre é notado. Mas a pessoa de fé, a pessoa que confia em Deus, sabe que Deus está ali. Não importa o que aconteça, não importa como as coisas estão sendo realizadas. Deus está ali. Abacuque então nos convida para olhar com perspectiva para a salvação do Senhor, quando ele finalmente estabelecerá sua justiça sobre a terra e encherá o mundo com a sua própria glória. Ao cantar louvores ao Senhor, o povo de Deus encoraja uns aos outros a meditar sobre os atos passados de Deus e sobre a esperança para um futuro glorioso. E o próprio exemplo de Abacuque demonstra como se pode perseverar ao viver tendo essa visão de salvação. E um dos textos mais bonitos da Bíblia, eu não posso dizer que é o mais bonito, mas é um dos mais bonitos, é o hino que o Paulo Seuzelin cantou, lá de Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Esse é o verso 17. E então no verso 18 ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, faz os meus pés como as da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, Deus está no controle. As palavras finais do livro de Abacuque, dos versos 16 a 19, trazem a resposta ao profeta, a revelação do poder e da bondade de Deus. Um novo olhar agora sobre os atos salvadores de Deus despertou a coragem de Abacuque, enquanto ele esperava o ataque inimigo. O medo agitou seu íntimo enquanto ele esperava que o juízo divino caísse sobre a sua nação. A invasão poderia resultar na devastação das figueiras, das oliveiras, tão valorizadas na Palestina, juntamente com as videiras, com os cereais, com o gado, com as ovelhas, igualmente todos necessários. Mas a fé do profeta, a fé firme do profeta, permanecia intocada, porque ele tinha uma visão do Senhor vivo. Ele tinha uma visão do Deus eterno. Com base em suas experiências passadas, Abacuque conhecia a fidelidade absoluta de Deus. Foi por isso que ele se submeteu aos propósitos de Deus naquela ocasião. Apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, o profeta estava determinado a colocar sua confiança no Senhor e na sua bondade.
não importando se sua situação parecesse desesperadora ou qualquer outra coisa. Abacuque esperava com confiança firme, mesmo que não houvesse sinais de salvação, mesmo que nada visível mostrasse alguma coisa sobre a salvação. Ele aprendeu a confiar. Ele foi um profeta que, por meio do diálogo, insultos e hinos de louvor, tem instruído os fiéis ao longo dos séculos a desenvolver uma fé mais profunda e viva no Redentor. Por seu exemplo, ele incentiva o piedoso cristão a dialogar com Deus, a colocar à prova a sua fidelidade a Ele em tempos difíceis, a desenvolver esperança no Senhor e a louvá-lo. Abacuque encerrou seu livro com uma atitude de fé expressa de modo muito bonito. Independentemente de como a vida pudesse se tornar difícil, seria possível encontrar alegria e força em Deus. A mensagem essencial do seu livro aponta para a necessidade de esperar pacientemente a salvação divina em um período de opressão, mesmo que pareça que esse período não tenha fim. Esperar no Senhor, esse é o tema dominante do livro de Abacuque. Esperar no Senhor deve ser também a nossa experiência diária. Veja o quanto Deus está preocupado com você. Não importa o que aconteça. Lembre-se, Ele continua na direção dos acontecimentos desse mundo. Não importa quão difícil a situação esteja diante de nós, sempre podemos nos lembrar, ainda que a situação esteja bastante ruim, eu posso me alegrar no Senhor e exultar, pois a nossa salvação vem do Senhor. Ele é a nossa força e nos fará entrar nos portais eternos. Uma das meditações dos jovens desta semana falou sobre louvor quando as coisas estão difíceis, em cantar. É isso que Abacuque transmite. Cante louvores, assim como Paulo e Silas na prisão cantaram. E quando as pessoas louvam a Deus e adoram, alguma coisa acontece. Nada fica igual. Deus faz milagres. Queridos, o livro de Abacuque é um livro que nos traz esperança. É um livro que nos traz a certeza de que, em meio a toda a turbulência do mundo pela qual estamos passando, todas as dificuldades que estamos enfrentando, todos os caminhos que, por mais difíceis que sejam, estamos passando. Mas uma coisa devemos lembrar: o Senhor ainda está em seu santo templo. E se Ele ainda está em seu santo templo, todos devemos nos calar e confiar no poder de Deus. Porque o livramento vem. E então, como diz Abacuque, posso alegrar-me, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A nossa alegria não deve ser pela vitória no planeta Terra, no mundo, mas a nossa alegria deve ser pela vitória para a vida eterna. Que Deus abençoe você e que este sábado você possa adorar, louvar e glorificar a Deus, preparando-se para ter um encontro para a vida eterna. Que Deus abençoe você e que você possa sentir o conforto e a certeza da presença de Deus em sua vida, não importa o que aconteça. Eu quero cantar com você um hino para você lembrar disso durante essa semana. Não ando só, pois Cristo me acompanha. Por toda parte, por onde quer que eu for, Ele está ao meu lado. Ele está comigo, Ele está com você. Alegre-se com isso. Louve a Deus e exulte nessa realidade. Vamos cantar. Cante com louvor, cante com alegria. Este louvor a Deus. Não ando só.
Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fruem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar. Seguro vou, pois Cristo está comigo. Os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só, se as tentações me assaltam. Comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Vamos orar. Graças damos a Ti, ó Pai, por esta maravilhosa certeza que encontramos em Tua Palavra. Nós vivemos em um mundo de incertezas, num mundo onde as coisas estão acontecendo de uma forma que não compreendemos e onde percebemos que cada vez mais os maus estão levando vantagem sobre os bons. Assim como Abacuque nós temos clamado, mas assim como Abacuque, queremos também ter a certeza de que Tu estás em Teu santo templo e no momento certo Te levantarás para pôr um fim nesse mundo difícil, tenebroso em que vivemos. Agradecemos, Pai, porque a Tua presença nos conforta e o Teu amor e a Tua graça nos conduzem. Que Tu permaneças conosco no restante desse dia de sábado, para que possamos perceber a Tua presença em cada ato que praticarmos e que ao Teu lado possamos nos tornar vitoriosos através do Teu poder e da Tua graça. Guarda-nos, protege-nos e fortalece nossa fé em Teus caminhos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo, por ter participado conosco desse culto. Compartilhe e mande para seus amigos, para que eles também possam ser confortados com essa esperança que nós encontramos no livro de Abacuque. Muitas pessoas estão precisando disso. Mande para elas, para que elas também possam ter essa certeza, essa segurança e essa paz. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se, curta a nossa página, manifeste-se, pois isso tornará uma visibilidade cada vez maior
para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e o amor de Jesus em nossa vida. Que você tenha um sábado agradável na presença de Jesus e que a misericórdia do Senhor acompanhe você em cada momento. Que Deus o abençoe e o guarde neste lindo e maravilhoso dia de sábado. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.